Depois dessa oração cantada, nós vamos ler a palavra de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Versículo 18, nós vamos terminar o capítulo 5 e iniciar o capítulo 6. Nós leremos os primeiros 3 versículos também do capítulo 6. 5 de 18 até 3 do capítulo 6. E eu gostaria de fazer essa leitura com você. Vamos ler juntos essa porção preciosa da palavra de Deus. Antes, queremos abraçar todos os nossos queridos, especialmente os que nos visitam, são muito bem-vindos. Abraçamos também aqueles que estão cultuando conosco pela internet, que a bênção de Deus alcance, especialmente aqueles que estão convalescendo, estão no leito, o bálsamo e a graça do Senhor vá até eles. Então vamos ler juntos, verso 18, vamos lá. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que Ele aplique ao nosso coração essa porção tão preciosa da sua palavra. Peço que você permaneça com a Bíblia aberta, e eu queria ainda que fizéssemos uma oração. Vou convidar o presbítero Davi das Mercês para vir aqui ao microfone e fazer uma oração, pedindo que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ilumine. O Espírito Santo que inspirou Paulo para escrever essas palavras é o mesmo que nos ilumina para compreendermos o que foi registrado. Vamos orar com o nosso presbítero Davi das Mercês. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, eterno, soberano Pai, Criador dos céus e da terra, em cuja presença nos encontramos nesta manhã de domingo, manhã maravilhosa e ensolarada, em que Tu nos concede o privilégio de estarmos em Tua presença, Senhor. Nós te somos gratos, ó Pai, por este privilégio, Senhor eterno, que Tu estás nos concedendo a cada um de nós. Que tenhamos vindo, ó Pai, com o intuito de engrandecer o Teu nome, de adorar o Teu nome, Senhor, e assim nos alimentarmos da Tua palavra. Te louvamos por tudo que já aconteceu aqui nesta manhã, e também te louvamos por aquilo que Tu ainda has de fazer nesta manhã de domingo. E rogamos, ó Pai, a Tua bênção para o Teu servo, o mensageiro desta manhã, pastor Lutero. Usa o Teu servo, ó Pai, como instrumento Teu, como canal de bênçãos para os nossos corações. Que a Tua igreja seja edificada nesta manhã, Senhor, e sejamos alimentados por Tua palavra, Senhor, e que saiamos daqui mais crentes do que quando chegamos aqui neste recinto. Amém. E tudo seja feito para o Teu louvor, para a Tua honra e a Tua glória. É do nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Amém. Amém.
Percebam, queridos, a palavra reconciliação, quantas vezes aparece aqui no texto. A palavra está dizendo que Deus nos confiou um ministério que é chamado de Ministério da Reconciliação. Essa é uma bela palavra, uma palavra rica, muito especial. Como faz bem quando ocorre reconciliação. Um marido se reconcilia com a mulher, os pais com os filhos. Quando irmãos de uma comunidade de fé estavam estremecidos, não se falavam, se evitavam e foram reconciliados. Mas muito especialmente quando alguém é reconciliado com o Senhor Deus. Nosso tema hoje é aspectos que revelam a grandeza e a relevância do Ministério da Reconciliação. E eu queria começar com um artigo que foi escrito pelo pastor John Piper. Ele, com muita contundência, com muita coragem também e com respaldo das Escrituras Sagradas, escreveu um artigo com um tema bastante polêmico, com uma pergunta: Cristo morreu por nós ou por Deus? O que você diz? Cristo morreu por nós, os eleitos de Deus, ou ele morreu por Deus? Pois ele desenvolve o artigo mostrando biblicamente que Cristo morreu, em primeiro lugar, por Deus. Ele começa, e eu queria pedir a sua permissão para ler parte desse artigo, aquilo que nos interessa nessa manhã. Ele diz assim: uma das razões que torna difícil comunicar a realidade bíblica às pessoas modernas e seculares é que a mentalidade bíblica e a mentalidade secular se movem de pontos de partida radicalmente diferentes. O que eu quero dizer por mentalidade secular não é necessariamente uma mentalidade que rejeite a Deus ou que negue, em princípio, que a Bíblia seja verdadeira. O que quero dizer com a mentalidade não cristã, mentalidade secular, é que ela começa com o homem como a realidade básica do universo. Todo o seu pensar começa com a suposição de que o homem tem direitos básicos, necessidades básicas e expectativas básicas. Então, a mente secular se move a partir deste centro e interpreta o mundo com o homem, seus direitos e necessidades como a medida de todas as coisas. E ele diz mais: esta é a mentalidade com a qual nascemos e que toda a sociedade secular reforça virtualmente em cada momento de sua vida. Aí ele escreve outras coisas, mas eu tenho que resumir aqui. Ele fala sobre a mentalidade bíblica. Então, a mentalidade secular é uma mentalidade toda ela centralizada no homem, os interesses do homem, os negócios do homem, as necessidades do homem. O homem passa a ser o centro. E vocês vão ver mais adiante que ele diz que essa mentalidade secular está presente, inclusive, na igreja. Então ele define a mentalidade bíblica, dizendo: não é simplesmente uma mentalidade que inclui Deus em algum lugar do universo e afirma que a Bíblia é verdadeira. A mentalidade bíblica começa com um ponto de partida radicalmente diferente, isto é, Deus. Deus é a unidade básica do universo. Ele estava lá antes que nós viéssemos à existência, ou antes que qualquer outra coisa existisse. Ele é simplesmente Deus, a realidade mais absoluta. E assim, a mentalidade bíblica começa com a suposição de que Deus é o centro da realidade. Todo pensamento começa com a suposição de que Deus tem direitos básicos como o Criador de todas as coisas. Ele tem metas que se adequam à sua natureza e caráter perfeito. Então, a mentalidade bíblica se move desse centro e interpreta o mundo com Deus, seus direitos, objetivos, como a medida de todas as coisas.
E só para fechar aqui, para não cansá-los, ele diz: sua santidade, seu poder, sabedoria, justiça, ira, bondade, verdade e graça. E ele conclui dizendo: como você responde a tal pergunta irá afetar profundamente o modo como você entende o evento central da história humana, a morte de Jesus, o Filho de Deus. Tudo é para Ele, por causa dEle, para a glória dEle. Então, vejam como a gente fica até assustado quando ouve uma declaração como essa. Jesus morreu primeiramente por causa de Deus, para vindicar a sua santidade, a sua glória, a sua majestade. E a ideia dele é o seguinte: o homem é uma criação de Deus. O homem foi criado para ser a habitação de Deus. E nada pode ser pior para a condição humana do que estarmos distanciados do Deus que nos criou. Essa é a argumentação dele. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Principal do ser humano, o problema básico do ser humano é estar separado de Deus. Assim, a notícia mais preciosa que alguém pode dar e que alguém pode ouvir é que é possível uma reconciliação com Deus. Porque, como disse o próprio Jesus, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? Essa é a questão básica, é a questão essencial. Queridos, o Evangelho não ignora que as pessoas precisam trabalhar, que as pessoas precisam de habitação, precisam de saúde, precisam de educação. Todas essas necessidades são importantes e não são desprezadas pelo Senhor. Percebam no ministério do Senhor Jesus. A centralidade do ministério de Jesus estava no Pai. Da reconciliação com Deus. Eu queria então olhar com vocês de forma objetiva alguns aspectos que revelam a grandiosidade, a relevância desse ministério da reconciliação. Primeiro ponto que eu queria destacar é que
a reconciliação do pecador com Deus. É interessante isso. A parte ofendida é que inicia o movimento de reconciliação. Entre nós, geralmente, não acontece assim. A parte ofendida fica esperando que o ofensor vá a ele resolver a questão, resolver a demanda. Mas com Deus é muito especial e é muito diferente. A parte ofendida é que toma a iniciativa. É Deus quem toma a iniciativa, é Ele quem inicia o movimento de reconciliação. E é muito importante que a gente compreenda aqui o significado da palavra que a Bíblia está usando para reconciliar. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Começa com Ele, iniciativa dele. A palavra reconciliar, literalmente, significa trocar. E qual é a ideia, então, que nos traz o texto? Trocar, ou seja, tomar inimigos e transformá-los em amigos. É isso que faz o Senhor, e é essa a essência da pregação do Evangelho. A salvação é uma obra do Deus poderoso. A salvação começa em Deus. A parte de Cristo, ninguém pode ficar perto de Deus. E é interessante que é muito comum isso entre os seres humanos. Algumas pessoas se orgulham de uma vida praticamente impecável, de uma vida respeitável. Alguém diz: olha, eu não mato, não roubo, sou bom marido, fui bom filho, sou bom pai, sou trabalhador, se aplica às mulheres também, pago os meus impostos, sou um bom cidadão, contribuo, ajudo pessoas necessitadas. Na verdade, o que o Evangelho está dizendo é o seguinte: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo. Na verdade, quem se orgulha de uma vida impecável, de uma vida respeitável, só está mostrando o quanto está longe de Deus, pois o orgulho pela respeitabilidade também é uma manifestação do distanciamento de Deus. Se uma pessoa considera ter justiça própria, que por causa de sua conduta, de sua vida, poderá ser aceita pelo Deus Santo, está tão longe de Deus que nem tem essa percepção. Na verdade, a salvação é obra de Deus do início ao fim. Como está escrito no livro de Jonas, naquela oração tão quebrantada que Jonas faz, do ventre do peixe. Capítulo 2, verso 9, ele diz: a salvação pertence a Deus. Segundo lugar, segunda verdade, queria que você guardasse esse segundo aspecto aqui. O texto fala de uma experiência pessoal. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E a gente pode, nesse segundo ponto, resumir dizendo o seguinte: os reconciliados com Deus por meio de Cristo, pela iniciativa de Deus, eles agora são transformados em reconciliadores. E quando a gente fica com birra com alguém, quando a gente fica bicudo, quando a gente evita alguém, inclusive na igreja, quando a gente não fala com uma pessoa da igreja, passa por ela e evita, isso é uma contradição. Ou não somos convertidos coisa nenhuma, ou se somos convertidos, estamos em pecado e estamos manifestando um outro estilo de vida que não aquele conquistado pelo Senhor Jesus na cruz. Porque o que o Senhor fez foi transformar inimigos em amigos, reconciliação. E o que Ele fez também, Ele transformou esses inimigos em amigos, agora em reconciliadores. Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo.
Ele está dizendo aqui que o ministério da igreja é trazer pessoas a Deus através do Evangelho. E o crente dá esse testemunho de uma nova vida e jamais deveria fazer isso de modo acadêmico. Como disse um servo de Deus, quem prega o Evangelho não deve fazê-lo como quem tenta levar o outro apenas a uma apreensão intelectual do seu conteúdo, mas é preciso um testemunho pessoal. Você observa isso na vida de Paulo, perseguidor da igreja, blasfemo, insolente, foi para Damasco com cartas, com autorização para perseguir os cristãos, e teve um encontro com o Senhor Jesus. E o texto de Atos diz que ele passou a pregar: Jesus é o Cristo. O homem que era inimigo de Cristo foi reconciliado com Cristo pela iniciativa de Cristo, e agora passou a ser um instrumento do Senhor para chamar outros, mostrando que Jesus era o Cristo. Terceira verdade que eu queria destacar aqui é sobre a abrangência. Esse é o terceiro aspecto, a abrangência desse ministério da reconciliação. Veja, um texto diz na sequência: Deus nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Isso significa dizer que Deus tem propósitos globais para a reconciliação. Propósitos que se estendem a cada tribo, língua, povo e nação. Ninguém fica fora. A verdade, quando o Senhor instruiu seus discípulos, depois da sua ressurreição, antes de sua ascensão, passou aqueles 40 dias com os seus discípulos, dando a eles instruções. Disse ele: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Na verdade, esse foi o plano expansionista do Senhor, mostrando, conforme o ensino de Paulo aqui, que Deus tem propósitos globais para a reconciliação. Essa é uma das maravilhas do Evangelho de Cristo, é a sua abrangência. Não é uma religião apenas para o homem branco, não é somente para os negros, para os amarelos, para os vermelhos, mas, na verdade, tem uma mensagem para todas as pessoas, em todas as épocas. E a gente dá graças a Deus quando observa o ministério missiológico da igreja, as agências missionárias, as igrejas missionárias, que fazem missões urbanas, missões regionais, missões nacionais, missões transculturais. É muito confortador saber que há servos de Deus que estão em todos os continentes. Em alguns países há tanta opressão e tanta perseguição, como, por exemplo, um país como a Coreia do Norte, que na lista de portas abertas dos países mais perseguidores e mais fechados para o Evangelho, vem em primeiro lugar. Mas, na verdade, Deus tem propósitos também para o povo da Coreia do Norte. Essa é a verdade do Evangelho, a sua abrangência. O Evangelho não se destina somente às classes trabalhadoras, nem somente para a classe rica. O Evangelho não é simplesmente para aqueles que vivem nos guetos, mas o Evangelho tem essa abrangência, tem uma mensagem para todos os seres humanos. Foi o Pai que iniciou essa obra da redenção. Ele faz esse milagre. A pessoa ofendida toma a iniciativa, e agora ele usa esses reconciliados como instrumentos seus. E ele fala também da abrangência. Foi ele quem enviou seu Filho ao mundo com a finalidade de efetuar essa redenção, através de uma morte tão cruel, mas também da sua posterior ressurreição. Como escreve Paulo, Romanos capítulo 8, verso 32, o Pai não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Na verdade,
Claro que a centralidade da cruz está no Senhor Deus, para vindicar a sua justiça, a sua santidade, a sua glória, a sua majestade. Mas, na verdade, esse Deus tão cheio de amor e de misericórdia, o Pai, o Filho, por intermédio do Espírito Santo, esse Deus poderoso, único, olha para o mundo decaído, arruinado, depravado, sofredor, escravizado, desesperado, e oferece vida, libertação, esperança, perdão, alegria verdadeira, redenção a todos os que forem a Ele. É impressionante, é isso que Paulo está dizendo. Ninguém, nem um povo, nenhuma nação, nenhuma tribo, nenhuma língua, absolutamente ninguém é excluído dessa dádiva por motivo de raça, cor, condição e classe. E a gente diz agora em nome do Senhor, a porta ainda está aberta. Obviamente que muitos acompanham o ministério de Ronaldo Lidório, o fazem em oração e percebem como Deus foi ampliando o ministério de Ronaldo, que ainda antes de ir para o seminário, um moço ainda tão novinho, mas com um coração tão piedoso pela graça de Deus, tão centralizado no Senhor, um homem que não visava a sua glória, não pensava em patrimônio, não pensava em carreira ministerial, mas em servir ao Senhor, com um coração apaixonado. Antes ainda de ir para o seminário, tinha um projeto no coração, um projeto Andes, e começou aquele trabalho. Depois um trabalho com os quechuas, e foi para o seminário, e o coração fervoroso, trabalhando na obra de Deus. Depois dá aquele grande salto, quando inicia o trabalho em Gana, entre os concombas. Deus estabelece ali igrejas, faz um milagre, porque um moço com a sua jovem esposa vão para um país que nem conheciam pessoalmente, in loco, não é apenas através dos estudos, das informações. Vão pregar para um povo cuja língua nem conheciam, e um povo que tem uma língua que era ágrafa, ou seja, eles nem escrita tinham. E esse moço tem um ministério, o ministério da reconciliação. E ele entende que aquelas pessoas precisam conhecer o Senhor Jesus. E Deus vai fazendo um milagre, converte um feiticeiro, que depois se tornou um presbítero. E Deus vai salvando pessoas e vai estabelecendo a sua igreja, e outras igrejas vão sendo plantadas. E Deus faz um milagre, queridos. Ronaldo e Rossana, trabalhando ali, aprendem a língua concomba, criam um alfabeto, alfabetizam aquele povo, e depois traduz o Novo Testamento e dá a eles essa porção preciosa das Escrituras Sagradas. Ronaldo sai de lá e a igreja permanece firme e viva. Na verdade, a história da igreja mostra o seguinte: você quer ver uma igreja que está madura? Tire a liderança e deixe que ela continue. Isso é uma prova de que ela tem maturidade. E naquela humildade própria de um homem de Deus, em algumas ocasiões ele disse, quando alguém perguntava da igreja concomba, depois que eu saí de lá, a igreja melhorou muito, cresceu muito, né? Se expandiu. É a obra de Deus, é assim mesmo. E hoje, qual é o ministério de Ronaldo Lidório? Continua trabalhando lá no projeto Amanagé, na Amazônia, continua fazendo aquelas viagens, subindo o rio, descendo o rio, dias de viagens pela selva amazônica, levando a palavra. Mas hoje o trabalho dele, especialmente, é o de formar equipes de missionários. Ele tem viajado para o Oriente Médio, tem viajado para a Ásia, viajado para a Europa, para vários lugares, e ele tem treinado equipes missionárias. Que vida maravilhosa, que vida preciosa. Cada um, queridos, dentro da sua própria vocação. Mas nós precisamos ter a visão, e como primeira igreja, há alguns anos Deus colocou no coração do pastor Cláudio, o conselho abraçou, a igreja também, o plantio de igrejas na Mata Norte do nosso estado. Nós continuamos sendo um estado
carente da pregação do Evangelho, uma região nordeste carente da pregação do Evangelho. Continuamos tendo na região nordeste lugares que ainda não foram alcançados, não é? E nós não podemos nos esquivar da realidade do ensinamento bíblico, da abrangência desse ministério da reconciliação. A porta ainda está aberta. Em quarto lugar, o texto nos fala de algo precioso, que o Senhor elimina a condenação. Veja a expressão bíblica: não imputando aos homens as suas transgressões. Imputar ou atribuir, literalmente aqui seria levar em conta, creditar. O que o texto está dizendo, queridos, e essa é uma das grandes revelações do Evangelho, é que pela cruz de Jesus, por causa de sua obra completa, perfeita, única, por causa da sua obra sacrificial, o problema criado pelo homem diante de Deus por causa do pecado é totalmente eliminado. Vejam, conforme diz o texto, que para eliminar as nocivas consequências do pecado sobre a vida humana, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E agora o Senhor exige dos seres humanos, em todos os lugares, arrependimento. Olhem o Evangelho. Quando João Batista, o precursor de Jesus, começou a pregar, qual foi a palavra dele? Arrependei-vos, o reino de Deus está perto. Quando Jesus começou o seu ministério, a sua pregação foi essa: arrependei-vos, o reino de Deus está perto. Quando a igreja começou o seu ministério de pregação, depois do dia de Pentecostes, quando Pedro e os apóstolos se levantaram em Jerusalém, falando a uma multidão, Pedro faz uma exposição do Evangelho, aponta para o Cordeiro, e as pessoas quebrantadas, tocadas, perguntam ao apóstolo e aos outros apóstolos: que faremos, irmãos? E a palavra foi: arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e que venha refrigério da parte de Deus. Deus não exige penitências e nem as aceitará. Deus não exige autoflagelação. Qualquer tentativa de recorrer a essas coisas é apenas prova de que a pessoa não acredita no que Deus afirma com toda clareza na sua palavra. Na verdade, o castigo de morte por todos os nossos pecados já foi aplicado a Cristo. E Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, verso 1: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, voltando lá ao argumento de John Piper, Cristo morreu primeiramente por causa de Deus, porque na verdade o Deus santo, o Deus majestoso, o Deus glorioso, o Deus justo, estava sendo blasfemado, ofendido, desprezado por causa da queda, por causa do pecado. E então o Deus santo manda o seu Filho, e toda a sua ira santa é derramada sobre o seu Filho. É isso que diz o Evangelho. Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós. Toda a ira de Deus, todo o seu juízo, todo ele veio sobre o Messias. E nós estudamos até domingo passado, na escola dominical, essa importância da morte de Cristo na cruz. O castigo da morte por todos os nossos pecados já foi aplicado a Cristo. Esse é o elemento que faz do ministério da reconciliação uma boa nova. A obra de libertação é realizada por Deus com base na morte de Cristo. Ele nos perdoou e continua perdoando por causa do sangue do Senhor Jesus. Em quinto lugar, rapidamente, olhando agora verso 19, vejam quantas verdades preciosas, só no verso 18. Verso 19: e nos confiou o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus nos confiou a palavra da reconciliação, a mensagem segura da reconciliação.
Interessante a gente perceber, olhando para a Escritura, que a boa nova não nos é anunciada dos céus por vozes fortes e impessoais, mas em cada geração ela é anunciada por homens e mulheres, seres vivos, que falam de uma experiência que eles próprios vivenciaram, a própria transformação. O Evangelho contém um forte elemento pessoal. Os que estudam missiologia sempre ouvem e leem essa afirmação: método de Deus são os homens. Deus usa pessoas, Deus usa a sua igreja. Em sexto lugar, verso 20, esse ministério da reconciliação é revestido de autoridade. Vejam o que o Senhor está dizendo aqui, que Ele revestiu a igreja com essa autoridade espiritual, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Todos nós sabemos, e dizendo aqui numa linguagem bem simples, que o embaixador é um porta-voz oficial de sua nação, do seu país, lá no estrangeiro. Suas palavras têm o respaldo da nação que o enviou. Agora, obviamente, só tem um respaldo quando ele expressa fielmente o pensamento e a vontade do seu estado, da sua nação. Assim, o Senhor está dizendo aqui que a igreja, em toda parte, ela está autorizada, ela faz o seu trabalho na autoridade do Senhor. Nós somos embaixadores de Cristo. E o texto diz: em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós temos de falar e agir em nome do Senhor. Isso que nos dá autoridade. Mas em sétimo e em último lugar, há algo maravilhoso ainda a compartilhar. Esse ministério realiza aquilo que é impossível. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui está, queridos irmãos, a glória da nova aliança. É isso que Paulo está dizendo aqui, nesse contexto da carta aos Coríntios. Está dizendo que agora é possível obter aquilo que seria impossível ao homem obter, por causa da queda. E a pergunta que sempre aparece quando estamos estudando sobre a mensagem da cruz, sobre a santidade de Deus, é essa pergunta: como pode o Deus justo justificar o injusto? Como é que pode? Como pode o justo justificar o injusto e dizer ao injusto: você não tem mais nenhuma injustiça? O seu tratado de dívida foi cancelado. O seu tratado de dívida foi encravado. O seu tratado de dívida não existe mais. Como o Deus reto pode, com justiça, declarar reto o ímpio, perdoar o ímpio? Como é que ele pode fazer isso? Porém, queridos, o Evangelho nos diz que Deus o fez. Louvado seja o seu nome. Sabe o que fez Deus para nos justificar? É que Ele na cruz tratou Jesus, que nunca cometeu pecado, e em cuja boca nunca se achou dolo. Deus tratou Jesus como se Ele mesmo houvesse cometido todos os pecados em lugar de toda pessoa que creria em Deus. É assim que Deus justifica o ímpio. Porque, na verdade, a justiça do Senhor nos é imputada, a justiça do Senhor nos é atribuída. O Senhor tomou toda a nossa podridão, toda a nossa rebelião, toda a nossa dureza. O Senhor tomou tudo que não presta em nós, todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões, e colocou sobre o seu Filho. E o seu Filho o que fez? Nos deu da sua justiça, da sua retidão.
aquele que não conheceu o pecado, Jesus, o justo, lá na cruz, tornou-se pecado por nós. Logo nós que não conhecíamos a justiça, a fim de que a justiça de Deus fosse passada para nós e permanecesse sobre nós os que cremos para todo sempre. Queridos, não dá para tratar essas verdades com só menos, né? A gente não pode tratar essas verdades só em nível intelectual, mental, só pensar nessas coisas, refletir sobre essas coisas. Essas coisas precisam descer ao nosso coração e precisam resultar em quebrantamento, arrependimento, confissão, louvor, adoração, gratidão, consagração da vida a Deus. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Queria concluir e fazer algumas breves aplicações. 3 afirmações apenas. Primeiro, que esse ministério que foi descrito nessa manhã, o ministério da reconciliação, que tem iniciativa divina, esse ministério que faz esse milagre de transformar inimigos em amigos e em reconciliadores agora. Essa obra pessoal, essa obra poderosa que faz o impossível, o ministério específico da reconciliação, consiste em anunciar o perdão que Deus oferece em Cristo. É isso que diz o verso 19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Essa mensagem é tão importante e ao mesmo tempo é tão urgente que Paulo aqui suplica, ele faz um apelo aos seus leitores para atentarem nela. Ele diz exatamente isso: nós rogamos que vos reconcilieis com Deus. É algo tão urgente que não pode ser desprezado. E a importância da mensagem se deve ao fato de que, para possibilitar a reconciliação, Deus condenou um justo em lugar dos pecadores. A gente ouve muito isso, a linguagem de leigos como eu, não é? Pior do que inocentar o culpado é culpar o inocente. Não é? Essa é a linguagem do leigo. Os operadores do direito que estão aqui, eles sabem falar coisa mais bonita do que nós, né? No entanto, quando nós olhamos para o Evangelho, a importância desse ministério da reconciliação se deve ao fato de que, para possibilitar a reconciliação, Deus condenou um justo em lugar dos pecadores. Isso é o Evangelho. Deus condenou um justo, vindicando assim a sua santidade, porque o salário do pecado é a morte. O justo deu a sua vida em lugar de indignos pecadores. Isso é o Evangelho, é a mensagem da cruz, né? E como vamos estudar hoje, Ana daqui a pouco vai falar com empolgação aqui do tema da ressurreição. Que bom que ele não apenas morreu, porque o próprio Jesus foi despojado na cruz, né? Ele mesmo, ele despojou os principados e potestades, mas ele mesmo, que Paulo chama de a fraqueza de Deus, Cristo crucificado. Mas que maravilha, naquela cruz ele esmagou a cabeça da serpente, e que maravilha, ele venceu a morte, ele triunfou, ele está vivo, ele está à direita do Pai, ele intercede por nós, ele mandou com o Pai o Espírito Santo sobre a igreja, para habitar a igreja, e ele nos confiou esse ministério da reconciliação. O último apelo que eu queria fazer aqui está muito claro na linguagem de Paulo. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Vamos ficar em pé, o pastor Cláudio vai orar e vai impetrar a bênção, terminando esse culto ao Senhor.